Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do domingo, dia 25 deste tempo comum, 25 de julho. A primeira coisa que me impressiona na liturgia de hoje é a oração do dia, que é chamada também de coleta, que eu considero talvez a mais bonita de todo o ano litúrgico. Veja, fala assim: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. Sem vosso auxílio ninguém é forte. Sem a presença misericordiosa de Deus, a nossa vida não tem fortaleza, não tem bondade, não tem santidade, não tem nada. E depois o pedido: redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam. Quais são os bens que passam? Em primeiro lugar, a nossa própria existência terrena passa. Mas também passam os afetos, porque a pessoa morre, ou então até briga antes. E passa a responsabilidade. A pessoa termina o trabalho, se aposenta, também vai em outro canto. A responsabilidade de ser juiz, de ser professor, de ser diretor de alguma coisa. Passa o dinheiro, o poder, tudo passa. E então não devemos desprezar tudo aquilo que passa, conforme nos diz aqui esta oração. Vejam bem o que é que pedimos a Deus nesta oração. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, claro, seguindo passo a passo o que o Senhor nos indica, através de sua palavra, através da igreja, através dos seus mandamentos, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por isso, não se trata de desprezar aquilo que passa, mas de usar de tal modo uma responsabilidade, os afetos, o dinheiro, o tempo da vida, de usar de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. E o que é que não passa? O Senhor Jesus Cristo, porque venceu o mal e a morte, e é Deus, o próprio Deus Pai. Quer dizer, o que não passa são aqueles bens eternos que fazem, desde já, a riqueza da nossa humanidade quando os acolhemos e procuramos tocar a vida com todas as suas tarefas, compromissos, desafios, responsabilidades de uma maneira digna, de uma maneira que se aproxime sempre mais, corresponda ao seu desígnio e ao seu plano de bem, de paz, de amor. Acho fantástica esta oração. Realmente poderíamos decorá-la para repetir frequentemente estas palavras. Quero recordar que a primeira leitura do Antigo Testamento, tirado do segundo livro dos Reis, nos fala de Eliseu, que numa circunstância de aperto multiplica o pão para 100 pessoas. É como uma espécie de antecipação de Jesus, que multiplica o pão e o peixe, não para 100 pessoas, mas para 5.000 homens e ainda mais mulheres e crianças que estavam juntos. E assim, o Evangelho fala exatamente da multiplicação dos pães. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, que é o grande lago de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos e, vendo a grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele sabia muito bem o que estava por fazer. E Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. André
o irmão de Simão Pedro manifesta uma confiança em Deus impressionante. Não que contasse com aquela multiplicação extraordinária, mas, veja bem, ele disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? E Jesus mandou aquele pessoal sentar-se e depois tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, quer dizer, à vontade, para matar com abundância aquela fome. E quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse: recolhei os pedaços que sobraram. E recolheram 12 cestos. E a coisa interessante é que o que Jesus fez? Um grande sinal. O que significa um sinal? Uma coisa visível. Eram 5 pães e se tornaram milhares para poder satisfazer a fome daquela multidão, que tinha 5.000 somente de homens, fora as mulheres e crianças. Era um sinal. Mas o que é um sinal? Uma coisa concreta, prática, material, que eu vejo o pão multiplicado, mas que indica uma outra coisa, aponta para uma outra realidade. E ali é necessário que as pessoas que estão presenciando esse fato tenham a compreensão do que é, para onde aponta, porque podem se equivocar. Então, aquela multidão falou assim: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Jesus percebe que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei. Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. O que quer dizer isto? Que não tinha entendido ainda que se tratava de Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que poderia ser não apenas um rei melhor do que os outros reis, não corrupto como os outros reis, mas o Filho de Deus que entra na nossa vida e que perdoa os pecados e que expulsa o espírito do mal e cura os doentes e abre o caminho para um horizonte infinito de amizade com Deus. Vós sois meus amigos. Não compreenderam. E Jesus teve que adiar para retomar este diálogo com os seus seguidores em outras circunstâncias. Nós também podemos nos equivocar. Vemos sinais, sim, da igreja reunida, uma multidão que se reúne e faz uma bela peregrinação e tal. Mas o que é que entendemos? A habilidade dos organizadores? Claro que não. Mas esta presença divina que toca no coração das pessoas e as conduz. E finalmente queria terminar recordando a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Efésios, em que nós podemos compreender qual é o fruto deste alimento que o Senhor nos dá, porque evidentemente o pão, que é um alimento o mais difundido no mundo inteiro, desde os tempos mais antigos, ele tem um significado prático, concreto, fortalece o ânimo e tal, mas tem um significado simbólico. E depois de Jesus Cristo e da última ceia e da instituição da Eucaristia, aquele pão simboliza o pão que vem do céu, o pão que alimenta o nosso coração para uma vida mais digna. E então é São Paulo que passa a régua e tira as conclusões de tudo isto quando ele diz: então vivei conforme a vocação que recebestes, com humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Este é o fruto. Porque se nos alimentamos do mesmo pão, eu e você, e este pão é o próprio Cristo entre nós e em nós, então é claro que nós nos tornamos mais do que irmãos, familiares e compreendendo que nos tornamos um só corpo, como fala São Paulo. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus.
quer dizer, esta unidade é o fruto mais precioso deste pão que é o próprio Jesus, a Eucaristia. E o pão que alimenta o nosso corpo, sim, também sinaliza a providência divina, porque é Ele que não permite que falta pão. Podemos passar momentos de aperto, de pobreza, mas não falta o pão na mesa quando estamos ligados ao Senhor, porque sua compaixão sempre prevalece e a sua misericórdia atua com amor sempre a favor daqueles que o amam e o reconhecem. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.